Fala, fala pessoal! Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Vamos que vamos, com muita animação, para mais uma dica do YouTube, galera. Olha só, professor Wellington Júnior. Se você não me segue no Instagram, você tem a obrigação de chegar lá e me seguir, né? Tem um velho ditado aí que quem não segue o professor no Instagram não é aprovado. Brincadeira, galera. Mas olha só, se você quiser me seguir, meu Instagram é prof.wellingtonjunior.adv, beleza? Vou me apresentar aqui, que às vezes você não me conhece ainda. Eu sou advogado e professor e eu quero trabalhar com vocês hoje a matéria de noções de direito penal, beleza? Para o concurso da Guarda Municipal de Niterói. Show de bola? Você viu aí que no último edital cobrou do artigo 1 ao artigo 11º, né, do Código Penal, da parte geral. Então, basicamente, do artigo 1 ao 120, beleza? Aí eu ia correr o risco de errar e passar vergonha. Então vamos corrigir aí. Olha só. Basicamente, você tem que conhecer um pouco de princípios. A aula de hoje vai ser uma aula principiológica. Eu vou te passar noções de princípios, beleza? Todo ramo do direito, ele tem base principiológica, princípios. Então, o direito penal, ele mantém a mesma didática, trabalha com princípios, tá? Nós vamos abordar aqui alguns dos direitos constitucionais penais. Basicamente, você precisa compreender para você ser aprovado, né? E se você for responder questões relacionadas a direito penal, grande parte está aqui na parte principiológica, beleza? O direito penal, ele trabalha, pessoal, com aquela questão de tipificar crimes e determinar penas. O que é tipificar crimes? Eu venho e falo, por exemplo, que homicídio é matar alguém. Quando eu falo que homicídio é matar alguém, tá vendo? H de homicídio é matar. Quando eu falo que homicídio é matar alguém, eu estou tipificando um crime. Então toda pessoa que mata alguém comete um crime. Esse crime chama-se homicídio. Da mesma maneira, crime de roubo, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou outro meio que dificulte a defesa da vítima. Show de bola! Olha a tipificação. Se você subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, você está cometendo roubo. E se você comete o crime de homicídio, o crime de roubo, ou qualquer crime, tem uma pena que será apresentada para você. Você vai ser punido por isso. Então, quando eu tipifico crimes e comino penas, eu basicamente trago aí o direito penal. E o direito penal, ele trabalha com princípios. E o primeiro princípio, galera, é o princípio da intervenção mínima, beleza? O que esse princípio fala? O direito penal, ele deve ser aplicado de última ratio. Nós chamamos de última ratio. O que significa isso, professor? Significa que o direito penal ele só deve ser aplicado quando nenhum outro ramo do direito possa ser aplicado naquele caso, né? Por exemplo, se eu puder aplicar o direito civil, aplica-se o direito civil. Se eu puder aplicar só o direito administrativo, aplicando uma sanção, eu aplico o direito administrativo. E eu deixo o direito penal para a última ocasião. Por quê? Porque o ramo do direito penal, ele é mais severo. Ele vai querer aplicar penas para as pessoas, por exemplo, que ele está combinando penas, né? Então, se eu puder solucionar um litígio com o direito civil, resolve-se com o direito civil. E eu vou deixar o direito penal para a última ocasião. Justamente porque, para que o Estado ele tenha a mínima intervenção possível nos casos. Por isso que nós estamos abordando aí a intervenção mínima.
E por que que isso foi gerado? Antes, nós tínhamos a lei de talião, né? O famoso olho por olho, dente por dente. As pessoas poderiam ir lá e fazer com as outras o que aconteceu com elas. Se alguém me feriu, eu tinha a prerrogativa de feri-la. Se alguém me machucou, eu ia machucá-la. Se alguém furou meu olho, eu furava o olho dela. Era a lei de talião, autotutela. Só que o Estado, ele viu, começou a perceber que aquilo era muito perigoso. Olha, ele veio e falou assim, ó, a partir de hoje, eu, Estado Todo-Poderoso, chamo para mim esse dever de punir. Nós chamamos de jus puniendi ou jus puniendi. Beleza? Então o Estado, a partir de então, chama para si essa prerrogativa de punir. Agora o Estado que vai punir. O Estado, quando acontece algum crime, ele que bate no peito e fala assim, olha amigão, o Estado, vou fazer a punição. Não mais tem o olho por olho, dente por dente. Então o princípio da intervenção mínima é basicamente assim. Direito penal é uma coisa muito séria. Eu não quero usar para qualquer caso. Então, eu só vou usar o direito penal quando o direito civil, o direito constitucional, o direito administrativo, ou qualquer outro ramo do direito não der conta. Aí eu, o Estado, vou punir. Então, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio da intervenção mínima. O segundo princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, cara, ele é muito importante. Por quê? Isso aqui é um direito constitucional, Constitucional. Toda pessoa tem que ser tratada com dignidade. Por quê? Isso aqui decorreu da Constituição Federal de 88, decorreu da DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Então, todos esses institutos colaboraram aí para a dignidade da pessoa humana. Então, antes mesmo de eu querer punir, eu tenho que tratar aquela pessoa com dignidade e respeito. E qual que é a principal função também da dignidade da pessoa humana? É limitar o poder do Estado. Por quê? Porque senão o Estado ele comete abusividades. Imagina só se o policial... Pera aí, tá? Olha só. Aqui tem uma cadeira. Tá vendo a cadeira aqui? Cadeira. Vamos supor que essa cadeira fosse um bandido, um indivíduo qualquer que acabou de cometer um furto. Já pensou se o policial, que representa o Estado, chegasse e bicudasse ele? Qual é doido? Perdeu. Calado aí. Batesse sem dó, algemasse sem motivo, batesse para depois perguntar, viraria bagunça. Deu até um barulho, né? Eles vão brigar comigo aqui depois. Mas só para elucidar o nosso fato. Tome cuidado. Porque a dignidade da pessoa humana é justamente limitar o poder do Estado, tratar a pessoa com respeito e cidadania. Tá? Então eu tenho que trabalhar essa questão da humanidade, do respeito, tratar com dignidade. Beleza? Comece a entender essas questões que não tem como você errar na hora da sua prova. Show de bola? Vamos lá. O próximo princípio é o princípio da legalidade, pessoal? Por quê? Nós só podemos fazer o que a lei determina. É uma limitação legal, Limitação legal. Como assim, professor? Limitação legal. Para e pensa. Se você já está estudando direito administrativo, se você já estudou, você viu que tem o princípio da legalidade, um dos princípios expressos da administração pública. Agora você imagina, se não tivesse, o Estado poderia fazer o que ele quisesse. Só que aí, o princípio da legalidade, ele fala o seguinte, olha a administração pública, você só pode fazer o que a lei determina. Para o particular é diferente. O particular pode fazer tudo desde que não seja crime. Então, o particular, ele pode se casar, ele pode comprar pão, pode vender sua casa, comprar um carro, pode fazer o que ele quiser. Ele não pode, por exemplo, roubar, furtar, matar,
Por quê? Porque há uma vedação legal. Se você cometer o crime, você vai ser punido por isso. Então temos que tomar muito cuidado quando tratar do princípio da legalidade. É uma limitação legal, né? Nós temos até aqui até um pouco de confusão entre os alunos do princípio da legalidade e o princípio da anterioridade da lei. O princípio da anterioridade da lei fala o seguinte: ninguém será punido se não houver uma lei que determine que aquele fato é crime. Como assim, professor? Olha só, imagina que hoje não fosse crime matar alguém, né? Imagina que hoje não fosse crime. Então você poderia matar, sair por aí matando, porque não era considerado crime. Só que a partir do momento que foi instituído o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, homicídio, crime, você não pode mais matar. Só que se você matou uma pessoa antes daquele crime ter sido colocado em vigor, daquilo ter sido considerado um crime, você não pode ser punido por aquilo mais. Porque na época que você cometeu, não havia crime. Não era crime você matar alguém. Pensa na época de Adão e Eva, quando Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, não era crime matar. Podia ser errado perante a Bíblia, mas não era crime, não tinha o artigo 121 matar alguém. Então, Caim não seria punido. Agora você imagina, se você cometeu um crime, você cometeu um fato que não era crime, e 10 anos depois aquilo começou a ser considerado crime, e você fosse punido por algo que você fez há 10 anos atrás que não era crime, seria abusividade. Então, o princípio da anterioridade da lei fala o seguinte: ninguém será punido se não houver uma lei que determine aquilo como crime. Veja bem, nós temos o artigo do Código Penal que fala assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, de cara, se na época que você praticou o fato aquilo não era crime, você não vai ser punido por crime. Porque a época não era crime. Beleza, pessoal? Começando a entender isso aqui, que não tem erro, tá? Princípios caem, principalmente em questões que envolvam guarda municipal. Por quê? Quer saber se o guarda vai saber os princípios penais, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O próximo princípio é o princípio da insignificância. Sua prova pode tratar o princípio da insignificância como crime de bagatela também. Crime de bagatela. Bagatela. Também significa a mesma coisa. Princípio da insignificância. O que significa disso, pessoal? Significa que o direito penal ele tem que se preocupar com fatos que realmente são perigosos, são periculosos, né? Não com fatos insignificantes. Imagina só, uma mãe, o exemplo, uma mãe furta uma sacola de arroz para alimentar o filho que está com fome. Imagina só essa situação. A mãe não tem dinheiro, tá? Ela está bem apertada financeiramente, não consegue emprego e seu filho está passando fome. Essa mãe vai no supermercado grande da região, pensa aí na sua região, um supermercado grande, e faz ali um pequeno furto. Pega essa sacola de arroz, para quê? Para alimentar o seu filho. Imagina só se o direito penal fosse ficar dando bola para esse tipo de fato. Vai prender a mãe, vai, mas esse fato, ele é relevante? Realmente uma mãe que furta uma sacola de arroz tem que ser presa porque furtou uma sacola de arroz para alimentar um filho? Não, né, pessoal? Então, o direito penal, ele tem que se preocupar com fatos relevantes, né? Então, tome muito cuidado quanto a isso.
Temos que ter também, para se aplicar o princípio da insignificância, ausência de periculosidade da ação. Esse fato da mãe furtar uma sacola de arroz para alimentar o filho tem periculosidade? Ela ameaçou a mulher do caixa? Ela fez algo? Ela agrediu? Não. Não teve periculosidade na sua ação. Ela simplesmente chegou lá, pegou a sacola de arroz e saiu. Correu. Não teve periculosidade da ação. Então, pessoal, também poderia se aplicar o princípio da insignificância. Temos também o reduzido grau de reprobabilidade da conduta. Como assim? Se alguém te conta um fato desse, a mãe furtou uma sacola de arroz. Você, na sua cabeça, no seu interior, você vai reprovar a conduta dela? Você pode até reprovar, mas justifica-se? Claro. Então, olha só, um baixo grau, um reduzido grau de reprobabilidade da conduta. Ela fez algo, talvez em estado de necessidade, amparado por essa estudante de ilicitude. Beleza? Então, você começa aí a fazer as medidas para se aplicar o princípio da insignificância. A próxima é a mínima ofensividade da conduta. A conduta dessa mãe não foi ofensiva. Ela queria simplesmente acabar com a fome do seu filho. Beleza? Joia? Beleza. E por fim, inexpressividade da conduta. Você acha que o dano que o supermercado vai ter por causa de uma sacola de arroz é grande ou é baixo em relação ao seu poderio econômico? Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de se aplicar conduta. Vou chegar um pouquinho perto de vocês para ver se vocês estão entendendo. Comenta para mim aqui no chat. Professor, estou entendendo? Professor, não estou entendendo. Comenta para mim, eu quero ver se você está entendendo essa matéria, tá? A importância dos princípios. Vamos continuar aí. Prosseguindo, vamos apagar esse quadro, né? E vamos prosseguir aí com os nossos princípios. Tá? Vamos prosseguir com os nossos princípios. Professor, estou entendendo, tá fazendo sentido? Então, beleza. Professor, não estou entendendo. Então, peraí, vamos ver. Coloca sua dúvida no chat aí, tá? Para a gente poder estar solucionando. A ideia aqui é você entender os princípios. A parte principiológica cai muito em prova. Então você tem que tomar muito cuidado, beleza? Quando se tratar de princípios. O próximo princípio é o princípio da individualização da pena. Individualização da pena. Professor, misericórdia, o que significa esse princípio? Olha só, a pena, ela tem um caráter, né? E eu tenho que estipular que tipo de pena será. Nós temos algumas penas. Nós temos as penas privativas de liberdade, nós temos as penas restritivas de direito, nós temos aquelas penas de prestação de serviço à comunidade, ou então de multa, e por aí vai. O que você tem que saber é, toda pena ela é individualizada e tem que se aplicar de caráter proporcional ao fato. Por exemplo, eu não posso privar a liberdade dessa mãe que furtou a sacola de arroz, porque não é proporcional. Vamos supor que de algum motivo ela não tenha sido acolhido o princípio da insignificância no processo dela. Mas o juiz ele não vai privar a liberdade dela, ele vai aplicar outra pena restritiva de direito, porque o fato não foi proporcional. Agora, por exemplo, um crime de homicídio, um crime bárbaro, né, considerado bárbaro, ó, a tampa da minha caneta caiu. Um crime considerado bárbaro, né, inclusive, dependendo da situação, é um crime até hediondo, né? Então, se o crime é bárbaro, aí sim é diferente. Aí eu já tenho que aplicar a pena com outro olhar, né? Eu já não vou aplicar, por exemplo, só uma multa, não vou aplicar só uma restrição de direitos. Aí eu começo aí a verificando, ó, pena restritiva de liberdade. Então,
todo processo, todo crime, ele tem uma pena, que pode ser privativo de liberdade, restritivo de direitos, de multa, prestação de serviço à comunidade, tá? E por aí vai. O que você tem que entender é, o princípio da individualização da pena é isso. Cada crime tem que ser aplicado um tipo desses aí. Esse princípio da individualização da pena, ele também é parecido com o princípio da proporcionalidade, que eu já falei agora, proporcionalidade. O que significa isso? Tem que se aplicar a pena de maneira proporcional. Não adianta eu aplicar uma pena muito severa para um fato simples. Eu tenho que adequar, a pena de acordo com o fato, tá bom? Joia? Um exemplo, o cara quebrou o dedinho e o médico enfaixa a mão inteira, enfaixa o braço inteiro. Não é proporcional. Se quebrou o dedinho, enfaixa-se o dedinho, beleza? Só para vocês entenderem. Temos também um princípio que é muito importante, que é o princípio chamado da intranscendência. Intranscendência da pena. O que significa esse princípio? Que a pena não se transfere para terceiros. Não, professor, o que é isso? Calma, relaxe. Vamos supor que o seu pai cometeu um crime de homicídio e foi condenado à prisão 12 anos de cadeia, com início em regime fechado. Aí seu pai, quando o juiz leu a sentença dos jurados, condenando-o à pena restritiva de liberdade, seu pai infartou e morreu. Aí o juiz já olha para você lá do banco dos réus e fala, no banco lá dos que estão assistindo, o júri, fala assim, você aí, você é o filho dele, né? Vem cá, agora você vai cumprir a pena no lugar do seu pai. Quem mandou ele morrer? E o que significa isso? A pena não se transfere para terceiros, tá? Pode transferir a obrigação de indenizar até o limite da herança? Pode. Mas a penal, privação de liberdade, restritivo de direitos, não. Beleza? Então, se o indivíduo morre, a pena penal, a atribuição que foi dada a ele, morre com ele. Exceto a de indenização, que vai atingir o patrimônio, do falecido. Mas a pena não se transfere. Porque se fosse assim, meu amigo, o filho ia pegar cadeia no lugar do pai, a esposa ia pegar cadeia no lugar do marido, e aí ia ser uma bagunça danada. Mas nós temos o princípio da intranscendência da pena. A pena não se transfere. Nós temos também o princípio da limitação da pena. Limitação da pena. Minha garganta está até doendo, até coçando. O que significa? Não haverá penas. Não haverá penas. Olha só, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, ou cruéis. E a pegadinha da galerinha, de morte. Seu código dá assim. Não haverá penas perpétua, trabalho forçado, cruéis ou de morte. Aí a morte, o seu examinador vai pegar você aqui, porque o código fala assim, não haverá penas de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Então, o seu examinador vai te pegar aqui. Ele vai falar assim, em nenhuma hipótese
haverá pena de morte. Está errado. Haverá sim, em caso de guerra declarada. Qual que é a regra? A regra é não haver pena de morte. Exceção, salvo em caso de guerra declarada. Grave isso, que não vai ter problema na hora da sua prova. Dificilmente você vai errar uma questão dessa na hora da sua prova. Beleza? Tranquilo? Entenda. Questão principiológica cai em prova, despenca e você tem grande chance de acertar uma ou duas questões com essa aula de hoje. Tá? Uma aula bem rápida, mas com conteúdo excepcional. Tome cuidado, tá? Tome cuidado, faça uma leitura de todos os princípios, que não tem questão. Ah, pessoal, vamos lá. Nós temos também o princípio da culpabilidade. Nem vou escrever aqui no quadro não, mas pega a visão aí. Princípio da culpabilidade. Olha só é punido o crime quando o código ele fala que é crime. E a regra é punir o dolo, né? Dolo seria a vontade de cometer o crime. A culpa é exceção. A culpa pode ser por negligência, imprudência ou imperícia, mas a regra é punir o dolo, a vontade de praticar. Por isso que nós temos, por exemplo, no caso de homicídio culposo, quando o pai mata o filho, dá uma ré no carro e não vê o filho atrás e atropela o filho morre, ele não tinha dolo de matar o filho, foi uma imprudência dele no momento, não olhou e atropelou o filho. Nesse caso, o juiz, inclusive, ele pode nem aplicar pena, entendendo que aquela conduta, se aquele sofrimento que ele já teve, já supriu aí a pena. Qual pena pior para o pai do que perder o filho para uma conduta que ele praticou? Né? Então, tudo isso é importante. Vamos estudar princípios. Se você gostou dessa aula de hoje, comenta no chat. Comenta para nós aqui. Tá fazendo sentido para você? Tá bacana? Tá legal? É isso aí. Deixa o seu like. Se você ainda não adquiriu o seu curso, a chance é agora. Tá aqui, pessoal, os números das nossas redes sociais. Entra em contato, adquira o seu curso e venha estudar com quem mais aprova na região. Me segue no Instagram, @prof.eltonjunior.adv. E é isso, galera. Eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta no chat aí se vocês gostaram, beleza? É isso aí. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Valeu, guerreiros!